tem aí algumas coisas que nós estamos deixando aí com o senhor sempre lembrar da igreja de Pelolar. Não precisa nem abrir, vocês estão vendo, né? As recordações que o senhor nos deixará serão grandes. Então vamos, o senhor leve essa lembrança também. Vamos aproveitar e eu gostaria de pedir a vocês uma saudação. Primeiro a Deus, por ter usado o pastor Alain durante toda essa semana. Por ele ter se deixado também, por ele ter permitido Deus usá-lo também durante essa semana, para que nós pudéssemos alcançar também e nos mostrar algumas realidades, nos trazer a essa realidade também, nos dando a oportunidade de uma renovação do compromisso com o nosso Deus. Vamos dar uma saudação então ao pastor Alain. Esse é o reconhecimento de nós como igreja, do seu trabalho, que Deus possa continuar abençoando o seu ministério. Gente, tem caneca personalizada com o meu nome. Com o painel ali, ó, na caneca. Rapaz! Poxa vida! Obrigado, gente. Obrigado, de verdade. Também que vocês não me deram terra. Eu não uso terra na minha igreja. Então eu ia ficar guardadinho um bom tempo lá. E presente assim eu vou poder usar mais no dia a dia e lembrar de vocês de uma forma mais contundente todos os dias. E já me desculpa por não estar com terno aqui agora. Estava pregando lá na minha igreja como eu não uso terra. E a corrida foi tão grande que não deu tempo de passar e pegar. Então eu tive que vir direto e vou pregar sem hoje. Mas tem algum problema? Não. Tá pra tranquilo, né? Gente, que mesa linda. Poxa, estão de parabéns. Ontem eu vi aqui uns marceneiros aqui, eu não imaginava que ficaria tão bonito assim. Deus seja louvado. Vocês estão me surpreendendo, tem um monte de artista aqui, né? Só que pinta, que mexe com madeira. Isso é muito bom. Eu vou tentar. Será que tem como eu ficar aí? Será que o fio aqui? Eu acho que tem que passar debaixo da mesa esse fio, né? Não. Eu queria ficar pertinho. Queridos, passou rápido. Nossa, mãe, passou muito rápido. Semana voou, né? Voou. Eu queria apresentar o meu pai e a minha mãe. Gostaria que eles se colocassem em pé. Viajaram 1000 quilômetros para estar aqui com a gente hoje. Tá bom? Sejam bem-vindos, ó pai. 2 vezes já, a segunda apresentação de hoje. Deus falou conosco várias vezes durante a semana, falou comigo, falou com você. E Deus, Ele tem a última mensagem da semana, que Deus continua falando conosco durante todos os dias, durante os cursos que a igreja continua. Eu estou preocupado com o horário. Estou muito preocupado com o horário. Eu posso pregar despreocupado? Tranquilo? Todo mundo vai almoçar aqui? Não. Vai? Não. Quem não tinha planos, a partir de agora vai também, tá? Porque senão você vai comer muito tarde até chegar em casa. Come aqui com a gente, é melhor. Deus tem uma mensagem poderosa para você hoje. Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. É um texto muito conhecido. Talvez um dos mais conhecidos da Bíblia. Isaías 53, do verso 3 em diante. Quem achou esse nome bem forte? Amém. Amém. Vamos lá, acompanha comigo então, a partir do verso 3. Diz assim, ó: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso.
Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Último verso, verso 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. A Bíblia é um livro de promessas. Esse texto que nós lemos foi a promessa mais aguardada pelo povo de Deus, desde o pecado original, pecado ali com Adão e Eva, até o dia em que essa promessa se cumpriu. Nenhuma outra promessa foi tão aguardada, com tanta ansiedade do que essa. No dia que Jesus viria como Salvador e resolveria de uma vez por todas o nosso problema, pagaria o salário do pecado. Eu comecei a semana de oração falando desse nosso general, falando que para cumprir isso daqui que Isaías escreveu, ele teve que simbolicamente ser lançado no lago de fogo e enxofre, passar pela morte eterna, pagar o salário que o pecado exigia. Porque o salário do pecado exige a morte, mas não é essa morte temporal, é a morte eterna. E hoje eu quero encerrar a semana de oração pegando o primeiro sermão como introdução. Jesus, ele veio e morreu na cruz do Calvário. Mas Jesus não foi o único homem, o único personagem da história a morrer por um ideal. Existiram vários homens ao longo da história que deram a sua vida por algo que eles acreditavam, ou deram a sua vida para que nações pudessem viver livres. Por exemplo, se um dia você for na Escócia e for na praça central da capital da Escócia, existe uma estátua muito grande em homenagem a um homem chamado William Wallace. Alguém aqui já ouviu falar desse nome? William Wallace? Alguns. Eu vou falar uma coisinha aqui, eu acho que mais mãos vão se levantar. Hollywood fez um filme sobre esse homem, intitulado Coração Valente, protagonizado por Mel Gibson. Alguém aqui sabe quem é o William Wallace? Agora mais gente lembra da história. O William Wallace, ele tinha um sonho: cuidar da sua terra. Ele possuía uma terra que era da sua família. Tinha um sonho quando ele crescesse: continuar cuidando da família, dos seus pais ali, e namorar e casar com a mulher que ele amava desde a sua infância. Esse era o sonho de vida de William Wallace. Só que a Escócia, ela vivia sob a opressão da Inglaterra, e no meio desse conflito, os ingleses acabaram matando a sua esposa, e com a morte dessa mulher desencadeou todo um processo na vida de William Wallace e na vida da história da Escócia, que levou a Escócia à libertação. William Wallace se revoltou quando viram os ingleses tirando a vida da sua esposa, e ele ali começou a perseguir os ingleses. Os amigos ao seu redor começaram a acompanhar, mais gente foram sendo agregados, até que toda a Escócia estava sendo liderada por aquele camponês. Para quem viu o filme e lembra da última cena, não sabemos se aconteceu de fato ou se aquilo é um final hollywoodiano, mas ele termina a sua vida sendo morto pelos ingleses, mas ele termina gritando liberdade. Igual William Wallace, vários homens perderam a sua vida por um ideal, deram a sua vida para que pessoas fossem libertas. Uma pessoa que lê a narrativa bíblica, em vez de Jesus morrer na cruz do Calvário, ele diz: tudo bem, poxa, que extraordinário, somente os grandes homens são capazes de morrer por um ideal.
Mas Jesus não foi o único. Teve William Wallace, teve tantos outros que morreram para libertar nações, morreram para trazer liberdade, para trazer alegria, para trazer algum benefício, lutando por um ideal. O que faz Jesus ser diferente de William Wallace? Talvez alguém poderia te perguntar: por que somente a morte de Jesus pode me trazer vida? Por que somente a morte de Jesus pode perdoar os meus pecados? Pode me levar para um lugar melhor? Porque a morte de William Wallace não significa nada para mim. Sim, William Wallace foi também um grande homem e morreu para a libertação de todo o seu país. É porque o detalhe da morte de Jesus, ele não se encontra na sexta-feira. Mas o diferencial da morte de Jesus para os outros grandes homens da história é o que acontece 3 dias depois. O que acontece 3 dias depois é que invalida todo o discurso e todo o ministério de Cristo. É o que põe um ponto final na dúvida: será que ele realmente era Deus? Será que ele realmente era o Cristo? Até a cruz, até os discípulos ainda estavam confusos. 3 dias depois, Deus põe um ponto final. Acontece algo extraordinário que não aconteceu na vida de nenhum outro grande homem que morreu por um ideal. Mas esse detalhe é o que faz toda a diferença. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 28, verso 2 em diante, existe uma narrativa que para mim é uma das narrativas mais lindas e extraordinárias da Bíblia. Mateus capítulo 28, do versículo 2 em diante. Mateus capítulo 28, do versículo 2 em diante. Quem achou isso, um amém bem forte? Amém. Amém. Então vamos lá. O texto diz assim: e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. Vamos parar por aqui. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ler o livro Vida de Jesus, da escritora norte-americana Ellen G. White. Eu amo a narrativa dela, eu amo a maneira com que ela conta essa narrativa. E ela diz mais ou menos assim: que Deus Pai, no céu, sentado em seu trono, ele se ergue do seu trono, comissiona o anjo mais poderoso do céu para vir à terra com uma missão especial. Ela diz que ele corta o vasto universo de Deus como um relâmpago. Quando ele atinge a nossa atmosfera, o poder desse anjo era tão grande que a terra inteira é abalada e treme diante do poder e da glória que ele ama. Ele para em um certo lugar, na frente de um sepulcro. Os guardas que estavam ali caem como que mortos ao chão, não conseguem ficar na presença daquela glória e daquele poder. Aquele anjo remove a pedra, olha para dentro do sepulcro escuro, e ela diz que ele diz as seguintes palavras: Jesus, filho de Davi, teu pai te chama. E ela diz que uma luz começa a emanar de dentro da sepultura, e Jesus sai repetindo as mesmas palavras que ele disse na ressurreição de Lázaro. Ela diz que ele sai dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Esse acontecimento é o que traz para mim e a você a esperança que precisamos. Porque quando Jesus ressuscita na manhã do domingo, ele põe um ponto final da dúvida: será que ele era Deus? Será que ele realmente era o Cristo? Nem a morte foi capaz de vencê-lo. Nem o salário do pecado, o ponto final que o pecado exige, foi capaz de sentenciar Jesus Cristo, porque ele era Deus. Ele era quem ele dizia ser, o Cristo. O ser que veio aqui nessa terra para tirar do meu pecado e do seu pecado. Quando ele ressuscita no domingo, ele dá esperança para todas as pessoas. Ele diz: se eu ressuscitei, eu posso um dia ressuscitar você. Se um dia você vier a morrer, eu tenho poder para devolver a vida para você. Eu tenho poder para fazer cumprir todas as minhas promessas. Todas as promessas que existem, feitas
E ele comprova isso no domingo. Quando ele ressuscita, ele passa alguns dias ainda com os discípulos. Alguns discípulos ficam empolgados quando veem, outros duvidam e causam uma comoção ali entre os discípulos. Todos estavam desesperados, afinal o seu mestre havia morrido alguns dias atrás. A esperança tinha ido embora, alguns tinham negado, achavam que Jesus nunca mais o aceitaria, que Deus nunca mais o aceitaria. E Jesus passa alguns dias ainda com os discípulos, fechando ali alguns pontos, resolvendo algumas situações, para então voltar ao céu. Chega o momento da ascensão de Cristo. Se você ler os primeiros capítulos de Atos, você vai ver essa narrativa. Quando ele começa a subir, um anjo olha e fala assim: olha, não se preocupe, esse mesmo Jesus que hoje está subindo ao céu, ele vai voltar da mesma forma. Agora, deixa eu tentar criar um quadro na sua mente. Jesus, ele começa a subir. A Bíblia diz que algumas pessoas, por ocasião da ressurreição de Cristo, também foram ressuscitados. Alguns homens de Deus, mulheres de Deus, não sabemos quem, que foram ressuscitados para dar testemunha da ressurreição de Cristo. E essas pessoas sobem com Cristo. Os anjos que vêm para acompanhar Jesus na viagem também sobem com ele. Então Jesus, ele sobe em rumo à Canaã celestial, ao céu, aos portões celestes, acompanhado de pessoas. Eu fico imaginando que viagem extraordinária foi essa. Imagina Jesus com essas pessoas e com os anjos atravessando o vasto universo de Deus, vendo a terra ficar pertinha, talvez passando ao lado do sol, entrando dentro da constelação de Órion. Não sabemos, mas eu fico imaginando que viagem extraordinária. Mas o mais extraordinário de tudo era o louvor entoado por aqueles que acompanhavam Jesus. Eles estavam voltando agora para o céu, não mais como o filho de um carpinteiro, mas Jesus voltava agora como Senhor e Rei. Ele havia vencido o pecado. Ele era a descendência que esmagaria de vez a cabeça da serpente. E ele volta como Rei dos reis e Senhor dos senhores. O céu estava em festa, os anjos que acompanham Jesus estavam em festa. E eu fico imaginando os louvores entoados durante essa viagem. Hosana, a Deus nas alturas, glória ao Rei que venceu. Louvores sendo cantados a Jesus enquanto ele sobe. Chega o momento que Jesus chega ao seu destino, se encontra em frente aos portões celestiais. Existe um salmo que a escritora norte-americana Ellen White diz que ele é um exemplo do louvor que foi entoado pelos anjos quando Jesus entra na cidade celestial. Imagina, existe um salmo que é um exemplo, uma amostra do louvor que foi feito pelos anjos que acompanhavam Jesus quando ele estava para entrar na cidade. E eu quero que você leia esse salmo junto comigo. Salmo 24. Salmo 24. Abra sua Bíblia. Salmo 24, a partir do verso 7. Isso aqui é um antífone, um louvor sendo cantado. Vamos ler verso por verso. O primeiro verso, o verso 7 diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é que diz isso? Os anjos que estão com Jesus, aqueles que acompanharam Jesus durante a viagem. Jesus chega na frente dos portões celestiais e os anjos que estão com Cristo começam o louvor, falando para os anjos que estão dentro da cidade: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entrem o Rei da Glória. E no verso 8, os anjos que estão dentro da cidade respondem, eles respondem assim: quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Eles não perguntam porque eles não sabem quem é. Eles perguntam para que o nome de Jesus fosse exaltado. Eles perguntam e eles mesmos dão a resposta.
Quem é o Rei da Glória? E eles respondem: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. E os anjos que estão com Cristo, no verso 9, dizem de novo em louvor: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entrem o Rei da Glória. E os anjos que estão dentro da cidade respondem mais uma vez: quem é o Rei da Glória? Faz uma pergunta. Aí eles louvam a Deus dizendo: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Queridos, um louvor é feito pelos anjos que acompanham Jesus e pelos anjos que estão dentro da cidade. Quando esse louvor termina, os portões da cidade se abrem. Jesus entra como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o possuidor de toda glória, o possuidor de toda força, o possuidor de toda graça, de todo amor, de toda vida, entra nos portais eternos como um vitorioso. Ele começa a caminhar em direção ao trono de Deus. Os anjos que estavam com Jesus entram dentro da cidade, se misturam com os anjos que estão lá dentro, enquanto Jesus caminha até o trono do Pai. À sua direita e à sua esquerda, milhares e milhares e miríades de anjos cantando louvores a esse Deus que é toda glória, a esse Deus que é todo poder. Uma festa extraordinária. Jesus havia vencido, o pecado havia sido vencido, a mancha impregnada no universo criado por Deus havia sido removida. O ser humano já não era mais escravo. Deus havia proporcionado a libertação. Uma festa extraordinária. Enquanto anjos que acompanharam o ministério de Cristo viram o sofrimento dele no deserto, viram o sofrimento dele ao longo do seu ministério, viram o quanto ele sofreu na cruz do Calvário, agora davam glórias a Deus pela vitória do Cordeiro. E Jesus caminha, chega até o trono do Pai. Uma festa extraordinária, mas Jesus ainda não podia comemorar. Jesus ainda não podia comemorar porque o seu ministério não se encerrou na cruz do Calvário. O seu ministério de salvação, ele começou na cruz do Calvário. E Jesus ainda teria um longo período de intercessão do ministério celestial para que eu e você pudéssemos ser salvos. Ele não podia comemorar. O trabalho dele ainda não estava terminado. Como começar? Ainda à mercê do sofrimento, mercê da dor, mercê da morte. Como é que ele poderia comemorar sem a minha presença, sem a sua presença? Ele não podia comemorar. Eu me lembro que alguns anos atrás eu fui convidado para ser padrinho de casamento de um primo dele. E quando a gente recebe esses convites, né, a gente fica muito feliz, assim, fala: poxa vida, né? Sinal que somos muito próximos dos noivos ou de algum dos dois. Eu fui convidado e aceitei. E quando você aceita esses convites, você prepara uma roupa bonita, né? Poxa vida, você vai estar na igreja, vai ter todo um momento para você entrar, para os padrinhos entrar. E comprei um terno bonito e tal, para aquele casamento do meu primo. E quando eu cheguei na cerimônia, eu percebi uma coisa: ninguém na cerimônia está interessado em ver padrinho entrar. Essa é a verdade. Ninguém. Você entra e mal alguém olha para você assim, e você é só um coadjuvante daqueles bem ralé. Eu percebi uma coisa: ninguém também está preocupado em ver o coitado do noivo entrar. Ninguém. Ele entra, tá bom, é o noivo, tudo bem. Entra, ninguém fala nada. Todo mundo ali está ansioso para ver quem entrar. A noiva. O momento é dela. Quando ela vai entrar, tem música especial para ela e todo mundo levanta. Eu não sei se é aqui assim no Espírito Santo. Em Minas é assim, todo mundo levanta. Ninguém levanta o coitado do noivo. Ninguém. Mas para a noiva todo mundo levanta. E todo mundo entrou, o noivo entrou, os padrinhos entraram, todo mundo, e aquela expectativa: agora é a hora da noiva, agora é a hora da noiva. De repente, a porta da igreja se fechou. E aí todo mundo se levantou, e eu também, né? Também estava curioso como todo mundo lá. Aquela expectativa: agora é a noiva, agora é o ápice do casamento. E
cultura, mas em Minas, da onde eu venho, nesse momento começa a marchinha nupcial. É mais ou menos assim. Então quando começa essa marchinha, abre a porta e a noiva começa a entrar. Só que de repente começou uma música, uma melodia diferente, um playback diferente, e a porta da igreja se abriu, e a noiva começou a entrar. E quando ela começou a entrar, tinha alguma coisa errada. Na minha mente eu comecei a ficar assim: meu Deus do céu, isso é hora do sonoplasta errar a música, errasse na hora que o noivo entrou, errasse na hora que os padrinhos entraram, mas agora, de repente, uma música diferente, e ela toda feliz, sorrindo, entrando como se nada tivesse acontecido. E eu comecei a ficar incomodado. Gente, eu acho que só eu percebi. Eu comecei a olhar para o lado, e eu olhei para a frente da igreja para tentar chamar a atenção de alguém, para avisar: põe a marchinha lá. E quando eu olhei para a frente da igreja, para minha surpresa, quem estava cantando a música era o noivo. Era o meu primo que estava cantando a música. Aí eu esqueci a marcha nupcial, achei aquilo extraordinário. Só que o mais extraordinário era que o meu primo ia cantando a música, e ele foi descendo do culto, e o noivo foi em direção à noiva cantando. Ele foi em direção a ela, e a música falava o quanto ela era bonita, o quanto ela era especial, o quanto ela era a mulher da vida dele. E ele foi dizendo essas coisas lindas em forma de música, e ele foi buscar sua noiva. Olha que extraordinário. Se eu soubesse cantar, faria isso no meu casamento aqui algumas vezes, mas não dá. E o noivo foi em direção à noiva. Quando eu abro a Bíblia e vejo sobre o nosso casamento com Jesus, eu vejo que também no nosso casamento com Ele é o noivo que vem ao nosso encontro. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, você vai ver lá, a Bíblia diz que Jesus virá nas nuvens dos céus com poder e muita glória. É o nosso noivo, queridos, vindo ao nosso encontro. E a Bíblia diz em Tessalonicenses que ele vem com o som das trombetas. Os anjos vêm tocando trombetas. Eu não sei como é a marchinha do céu, mas imagina, Jesus vindo nas nuvens dos céus com poder e muita glória, e o coro angelical tocando. É o nosso casamento com Jesus Cristo, um momento para juntarmos com Ele, para nunca mais nos separar, nunca mais dor, nunca mais sofrimento, nunca mais lágrimas. É o momento que se cumpre Apocalipse, quando ele diz: e Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e já não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esse é o momento onde Jesus vem para nos tirar desse mundo mal, para resolver de vez o problema do pecado. Ele resolveu o pecado, venceu o pecado, mas Ele vai nos tirar das consequências ainda, das situações difíceis que vivemos. Queridos, eu quero estar lá naquele dia. Eu desejo com todas as forças do meu coração ver o meu noivo vindo em glória para me buscar. Eu desejo com todas as forças do meu coração participar com Ele dessa festa que já está preparada no céu, desse casamento que já está pronto, que só falta a noiva, falta a mim e a você. Só que para que um casamento aconteça, uma coisa muito importante precisa acontecer antes. Eu não sei quantos de vocês sabem, quantos aqui sabem o que precisa acontecer antes do casamento. Antes da cerimônia, precisa acontecer alguma coisa muito importante antes. O pedido. Aquele dia que o camarada treme todo. Alguns são mais criativos, né? Pedem assim em lugares inusitados. Outros pedem com a família. Eu pedi com a família. É engraçado o pedido, meu pedido.
de casamento. Tremia todinho. Um momento especial, onde você olha para a sua amada, diz o quanto você a ama, o quanto ela é importante para você. Aí você resume tudo, alguns se ajoelham, você ficam em pé, e você olha para ela e faz aquele pedido: quer casar comigo? Se a noiva ama o noivo, o namorado, se ela ama, se ela deseja, se ela já estava ansiosa por ouvir esse pedido, qual que é a resposta dela imediata? Sim. Não, essa é a segunda. A primeira coisa que sai da boca dela é ela se derrete. Aí depois ela diz sim. Só que aí, dependendo da empolgação, ela pode dizer sim várias vezes. Sim, sim, claro, eu sei. Ela vai confirmando. Porque ela ama o noivo. Porque o desejo do coração dela é estar com ele para sempre. Vários de nós aqui, um dia, receberam esse convite de Deus. Várias pessoas aqui entre nós um dia foram apresentadas a esse Jesus, se apaixonaram por Ele, se entregaram a Ele, e através do batismo aceitaram o pedido de casamento. Através do batismo viram Deus colocando uma aliança no seu dedo, escrevendo o seu livro no livro da vida, e falando: agora você tem um compromisso comigo, agora você vai se preparar para o dia do nosso casamento. A partir de agora você vai se preparar, porque o nosso casamento está para chegar. Então, a partir desse momento que você aceitou o meu pedido, você vai se preparar. E existem vários aqui que já tiveram o seu noivado com Cristo. Já tiveram vários aqui que aceitaram o convite dele, através do batismo receberam uma aliança, se tornaram cristãos, se apaixonaram por Cristo e não puderam dizer não. Só que já fazem alguns anos, talvez, do dia do seu batismo, para alguns meses, outros muitos anos, e Jesus ainda não veio. E Jesus ainda não veio. Alguns nessa espera para chegar no casamento têm deixado ser galanteado, ser cortejado pelo mundo. E tem algumas pessoas aqui que, quando vão para o trabalho, tiram a sua aliança, colocam no bolso e vivem a sua vida como alguém que não tem compromisso com a pessoa. Vivem a vida deixando ser conquistado, conquistada pelo mundo. E existem pessoas aqui que vivem lá no trabalho, na escola, com seus amigos, com seus parentes, e ninguém olha para você e diz que você é um cristão. Não existe uma aliança, não existe algo em você que mostre que você tem um compromisso. Você faz as mesmas coisas que as pessoas solteiras fazem, você frequenta os mesmos lugares, o seu papo é o mesmo, não existe diferença entre você e as pessoas do mundo. Alguma coisa aconteceu do momento do seu batismo, o momento que você colocou essa aliança no dedo, até o dia de hoje. A empolgação já não é mais a mesma, os seus olhos já não brilham mais com a mesma intensidade. Você já não tem aguardado o dia desse casamento com todo vigor, com toda ansiedade, como no princípio. O que aconteceu? Por que hoje você tem vergonha de dizer que é um membro cristão? Por que você tem vergonha de se posicionar? Dizer: eu não faço isso porque eu tenho um compromisso com Jesus Cristo, eu não faço isso porque eu sou noivo dele, eu sou noiva dele. Ele colocou uma aliança no meu coração, eu aceitei essa aliança, eu estou esperando, eu vivo aguardando o dia do nosso casamento. Eu não vou fazer, eu não vou frequentar, eu não vou comer. Por que você tem vergonha de se posicionar? O que mudou? O que mudou? Deus nessa semana tem procurado os últimos heróis, os últimos cristãos, as últimas mulheres, os últimos jovens, os últimos senhores, as últimas crianças, que farão parte da última geração de heróis que essa terra vai ver. Aqueles que irão pregar a última mensagem que o mundo precisa ouvir. Mas essa pregação vai ser feita por pessoas completamente comprometidas com Jesus.
pessoas que têm uma aliança com Ele, que aceitaram o seu pedido de casamento e que vivem ansiosos no dia da cerimônia. Nada mais importa, nada mais importa. Liguei para minha noiva ontem. Onde é que você está, meu bem? Viajei, estou no Rio de Janeiro. O que você está fazendo no Rio? Estou comprando enxoval, comprei isso, comprei aquilo, comprei negócio para o banheiro, comprei coxa, comprei isso, comprei aquilo. Ansiosa, porque me ama. Agora, você fez um compromisso com Deus, mas não anda ansioso? Você aceitou o pedido dele para casamento e não anda ansioso? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Se o seu olho não brilha, se você não sonha com esse dia, tem alguma coisa errada. Mas Deus hoje, nessa manhã, quer tirar a aliança do seu bolso e colocá-la no seu dedo de novo. Deus quer refazer o pacto contigo. Deus quer que você volte a sonhar com o dia do casamento, ou que você volte a sonhar com aquele grande dia, aquele extraordinário dia, onde nós encontraremos com o nosso Senhor nas nuvens dos céus. Mas existe uma pessoa aqui em especial. Todos a chamam de Lúcia, mas eu sei que o nome dela não é esse. Cadê a Lúcia? Vem cá, Lúcia. Ela fez, né? Quero apresentá-la. A Lúcia, ela... Posso chamar a Lúcia? A Lúcia, ela foi apresentada para Jesus, se apaixonou por Ele, decidiu abandonar todos os outros pretendentes para casar com Ele. Amém. Amém. E ela sabe o que eu estou falando. E a Lúcia hoje vai colocar uma aliança, não no seu dedo, mas no seu coração, na sua mente, em todo o seu corpo. Porque ela hoje quer que essa igreja saiba, que o universo inteiro saiba que ela tem um compromisso com Cristo Jesus. E eu tenho certeza que a partir desse dia ela vai viver ansiosa, esperando o dia desse casamento. Ansiosa, esperando o dia de reencontrar com a amada dela, com o amor da vida dela, que é Cristo Jesus. Eu e ela iremos nos preparar ali agora, porque a Lúcia será batizada hoje, como uma forma de realmente confirmar o compromisso que ela está fazendo com Cristo Jesus. Todo dia, hein? Não falei um dia, hein? Só ontem você mandou um amiguinho, né? Trazendo seu lugar. Eu bebi água todo dia, alguém trouxe uma para mim. A Lúcia, ela, hoje é o dia do compromisso dela. Eu quero que vocês se preparem. Nós iremos cantar alguns louvores enquanto eu e ela nos preparamos ali atrás. Mas que a decisão da Lúcia não possa ser uma decisão isolada. Existem pessoas aqui hoje que ainda não têm um compromisso com Jesus. Existem pessoas que tiveram um encontro com Ele essa semana, que ouviram Ele falar, que se apaixonaram por Ele, mas você precisa se posicionar. Você tem que aceitar o convite para o casamento. Ele tem que colocar o seu nome no livro da vida. Você tem que fazer parte dessa família. Porque a Bíblia diz que aquele que não crê, não for batizado, não poderá entrar no reino dos céus. Só vai entrar no céu aqueles que fizeram um compromisso e colocaram a aliança, que aceitaram um pedido de casamento. Eu e a Lúcia, nós iremos nos preparar. Vocês vão continuar louvando e cantando aqui. E aqueles ainda que não tomaram a decisão, eu quero que você permita com que Jesus impressione o seu coração com a mensagem, com o batismo da Lúcia, e que você não saia daqui sem tomar a decisão também de aceitar o pedido de casamento, de aceitar o convite de Jesus para viver contigo para sempre. Nós iremos lá, a igreja vai estar cantando em louvores enquanto nós nos preparamos para entrar no momento batismal. E você permita com que Deus fale com você, você que ainda não é batizado.
Eu sei que existem pessoas aqui que já tomaram a decisão de me procuraram. Viu, pastor? Tem muita gente aqui. Tem um aqui que falou que, se possível, pode ser amanhã, viu, pastor? Não podia hoje porque a mãe dele não podia vir do trabalho. Mas que amanhã pode ser. Então, existem pessoas aqui que têm que tomar essa decisão. E se você ainda não tomou, não volte para casa, sem deixar com que Jesus coloque uma aliança no seu dedo. E prometa para você um dia te tirar da dor, do sofrimento e viver contigo para sempre. Nós vamos cantar um louvor agora, enquanto eu e a Lúcia nos preparamos para a partida. A Bíblia diz que existe festa no céu quando um pecador se arrepende. Hoje existe uma festa no céu pela vida da Lucilene. Quantas vezes, quantos dias, quantas semanas, quantos meses foram necessários de Jesus te cortejando, tentando te conquistar, tentando te abraçar, tentando te convencer para que esse dia chegasse. Mas hoje ele está muito feliz, Lucilene, porque hoje você diz sim para o convite. Hoje você tem dito que o aceita de fato como o Salvador da sua vida. E é com muito prazer que eu estou aqui com você dentro desse tanque para poder viver contigo um dos momentos mais especiais da sua vida.
amiga Renilda para vir aqui à frente para poder estar mais pertinho dela nesse momento. São as pessoas próximas que têm acompanhado a vida dela, a decisão que ela tomou hoje. Ela convidou vocês para estarem aqui, próximos a ela, pertinho, para poder participar com ela desse momento especial. Senhor Deus e Pai, eu tenho certeza, Senhor, que uma festa está sendo feita nas cores celestiais. Porque hoje, Senhor, mais uma ovelha que estava perdida foi achada. Mas um pecador, Senhor, se arrepende e se entrega a Jesus Cristo. E é com muito prazer, Senhor, sentindo realmente um privilégio em meu coração, que como ministro do Evangelho, cumprindo a ordem do Mestre, eu batizo a Lucilene em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Onde as coisas que nos atormentavam já não nos atormentam mais. Agora é uma expectativa gostosa daquele encontro, daquele dia, de encontrarmos com o nosso amigo. Eu quero fazer um convite aqui para aqueles que ainda não foram batizados, mas que sentem em seu coração um desejo, uma vontade de dizer sim ao convite de Jesus, de realmente fazer um compromisso com Ele através do batismo, de se preparar. Não sei quanto tempo vai demorar, talvez alguns dias, talvez algumas semanas, eu não sei. Mas eu sei que existem pessoas aqui que precisam também tomar essa decisão. Não volte para o seu lar, não volte para a sua casa. Perdendo essa oportunidade, a vida é feita de oportunidades, queridos. E o que fazemos com ela? Existe alguém aqui que gostaria de dizer: Senhor, eu aceito o seu convite, eu quero fazer parte dessa família, eu quero ser sua noiva. Se existe alguém aqui, eu gostaria que você viesse aqui à frente, porque eu quero orar por você. Quero pedir para que Deus te ajude, quero pedir para que Deus continue protegendo você, para que no futuro, eu ainda não sei quando, mas que você possa também, como a Lucilene, estar descendo as águas batismais. Existe alguém aqui que gostaria de vir aqui à frente para receber uma oração? Existe alguém? Alguém que tem se preparado para o batismo, que já aceitou o batismo e gostaria de dizer: Senhor, por favor, me ajuda, porque eu quero me preparar. Existe alguém que gostaria de dizer: Senhor, por favor? Já tem um jovem aqui na frente. Ah, mais alguém? Não volta para casa, querido. Não volta para casa sem tomar essa decisão. Não volta para casa sem colocar Jesus em primeiro lugar. Você tem uma oportunidade agora. Não é para que você seja batizado agora, mas é para que daqui para frente você se prepare. Se prepare para um dia estar descendo as águas batismais também. O tempo, só Deus vai saber. Existe mais alguém? Não consegui. É um jovem que está aqui na frente já. Eu vou orar agora.
Se você ainda sente alguma dificuldade, se você ainda sente que você precisa tomar essa decisão, mas ainda um pouco inseguro, eu quero que, enquanto eu estiver orando, que você entregue isso nas mãos de Deus. Pois algum problema que você precisa resolver, tem mais certeza de algumas coisas. Eu quero que, enquanto eu estiver aqui orando, no silêncio, por essas pessoas que estão aqui à frente, eu também vou orar por você. Eu tenho certeza que aonde você está sentado, Deus vai ouvir sua oração. Deus vai ajudar você. Deus vai te transformar. Ele vai um dia também estar com você na Canaã Celestial. Quero que, enquanto você ouça a música que vai ser cantada, deixe Deus trabalhar no seu coração. Nós iremos ouvir um louvor. Deixe Ele falar com você. Deixe Ele se apresentar a você mais uma vez. E logo depois virei orar. Se no meio da música você sentir vontade de vir aqui à frente, sinta-se à vontade. Pode vir em qualquer momento, no momento que você quiser, pode vir aqui à frente. Existe aqui, né? Também aceitou, tomou a decisão, falou comigo durante a semana. Deus seja louvado. Você possa ouvir a música e deixar Deus falar com você. Aquele que aceita
Oremos ao Senhor. Santo Deus e Pai, te agradecemos pela maravilhosa semana que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sacudido a vida dos teus filhos aqui nessa igreja. Tem nos dado coragem para nos erguermos como soldados de Cristo. Tem nos dado motivação, nos dado a certeza da vitória. Tem erguido aqueles que estavam com medo. Tem tirado, Senhor, a ansiedade, a angústia e devolvido a paz para muitos soldados que estavam feridos. E obrigado, Senhor, porque o Senhor conversou, o Senhor falou conosco todos os dias dessa semana. Amém. Te agradecemos, ó Pai, porque a Lucilene ouviu essa tua voz, aceitou o convite e foi batizada. Amém. Te louvo também porque outras pessoas aceitaram o convite, estão aqui à frente, Senhor, decidiram também se entregar a Jesus Cristo, serem batizados, colocar uma aliança em seus corações e viver ansiosos pelo dia do nosso casamento com o nosso noivo. Eu te louvo, ó Pai, porque vidas têm sido transformadas pelo poder da tua palavra. Mas eu também te louvo, Senhor, porque vários filhos que estão aqui e já tinham escondido a sua aliança, guardado, andava com ela no bolso, ouviu o teu convite também, foi encorajado pelo poder da tua palavra, tiraram as alianças do bolso, voltaram a colocar no dedo e hoje são pessoas novamente comprometidas com Cristo Jesus. Eu te louvo, Senhor, pelo reavivamento que o Senhor fez em nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, pela transformação e pelos milagres. E oro para que essa manifestação do teu poder não se encerre com essa semana, mas que o Senhor continue falando, que o Senhor continue ministrando, que o Senhor continue transformando vidas até o dia do nosso encontro com o Senhor nas nuvens dos céus. E enquanto esse dia não chega, ó Pai, continue conosco, continue nos dando força, continue nos animando, para que possamos nos erguer como a última geração de heróis para a mensagem final que será pregada nessa terra. E que todos nós aqui possamos estar lá. Louvado seja o teu nome por tudo. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Foi um prazer ter vocês aqui ao longo dessa semana. E eu já me despeço agora, tá bom? Vocês podem se dirigir até o local onde nós teremos um almoço aqui na igreja, e que todos vocês possam ser despedidos com a paz do Senhor. Que Deus abençoe.